Meus irmãos e irmãs, Igreja do Senhor, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em sua presença, louvando e bendizendo ao seu nome. Quero louvar a Deus por ter nos trazido em paz até esta cidade, para poder esta noite cooperar com a obra do Senhor, desta feita pela primeira vez aqui na igreja Pão da Vida, dentro da programação do aniversário dos 8 anos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que compõem esta amada igreja. Estendo também a minha gratidão ao pastor Ari, a sua família, a sua esposa, a pastora Ana. Já conheço já há alguns anos e quero louvar a Deus pela vida deste casal pastoral. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês nessa nova fase, nessa nova missão, e que Deus faça a vontade dele, que é ampliar a sua obra sobre a face da terra. Glória ao nome de Jesus. Agradeço também pela vida dos irmãos que nos acompanham nesta viagem, o presbítero de Assis, sua esposa, o diácono Marcos e a sua esposa. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Quem quer continuar ouvindo a voz de Deus, diga amém. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo de número 1, Evangelho escrito por João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Assim nos diz a Escritura. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vindo ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia
de vir ao mundo. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu vou ficar repetindo até seu glória a Deus melhorar. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que comer não morra. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no capítulo de número 6, relata-nos um dentre tantos milagres que Jesus realizara quando esteve na terra. Jesus realizou 35 milagres que estão distribuídos nos 4 evangelhos que você tem em sua Bíblia: no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João. Esses 4 evangelhos narram a trajetória ministerial de Jesus. E em esses 4 evangelhos é narrado o texto que acabamos de ler, que é o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Este milagre está incluso dentro da categoria de milagres que chamamos de milagres extraordinários. E entre eles está o milagre da multiplicação. Jesus, aqui nesse texto, ele realizou um milagre com 5 pães e 2 peixes. A Bíblia Sagrada também narra uma segunda multiplicação. A segunda multiplicação que Jesus fez foi com 7 pães e alguns peixes. Essa aqui é a primeira multiplicação. Na primeira multiplicação, Jesus estava próximo ao mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e ali uma grande multidão se aproximou para ouvir o que ele ensinava. E Jesus passou horas pregando, ensinando. E uma dada hora do dia, Jesus vai demonstrar uma preocupação com a multidão que ali estava. E a preocupação de Jesus, ela é pertinente, porque o povo já estava aproximadamente há 3 dias sem comer, estava com fome. E Jesus pergunta aos discípulos se havia algo ali que pudesse satisfazer o desejo de comida do povo. E Filipe e Simão Pedro olham para Jesus, diz: Senhor, o lugar é deserto, a hora é adiantada, a multidão é imensa. Aonde arrumaremos comida para esta multidão? Multidão esta que era cerca de 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. 5.000 homens, fora crianças e mulheres, são aproximadamente 12.000 pessoas que estavam naquele dia ouvindo a pregação de Jesus. Mas em um dado momento, Filipe observa que no meio da multidão existia um rapazinho, uma criança, que portava consigo 5 pães de cevada. 5 pães de cevada. 5 pães que não era um pão na nossa cultura ocidental.
era um pão minúsculo, era como se fosse um pãozinho de queijo pequeno, lanche de criança, 5 pães e 2 peixinhos, e não era cará, era labari, irmãos, era piaba no tradicional, era peixinho pequeno mesmo. E Filipe diz: Senhor, mas o que é isso para tanto? Jesus toma os 5 pães, os 2 peixinhos, ergue ele aos céus, e todo mundo está esperando que Jesus faça uma oração de multiplicação, uma oração fervorosa, uma oração pentecostal. E Jesus não faz nada disso. Jesus abre a sua boca e apenas agradece e diz: Pai, graças te dou. E enquanto Jesus está agradecendo, o pão começa a multiplicar-se, o peixe começa a multiplicar-se. E aqui já vai um primeiro direcionamento da introdução dessa mensagem: gratidão gera multiplicação. Um coração grato gera para si multiplicação. Quando você agradece pelo que tem, Jesus multiplica o que você tem em mãos. Gratidão gera multiplicação. Jesus agradeceu e o pão começou a multiplicar-se. Levante as suas mãos e glorifique o nome. Uma segunda verdade desse texto é o cenário. O cenário é um cenário de escassez, é um cenário de deserto, é um cenário de impossibilidades. Deserto é lugar aonde não tem água, aonde não tem sombra, aonde as possibilidades de alimento são mínimas. Mas foi neste lugar deserto que Jesus resolveu fazer um milagre para a glória do nome de Jesus. A terceira perspectiva é que quando os discípulos viram que tinha 5 pães e 2 peixinhos, eles colocaram os 5 pães e peixes na mão de quem pode, de quem tem e de quem faz: Jesus de Nazaré. Os pães e os peixes tem que estar na mão certa, e a mão é de Jesus. Levante as mãos essa noite, coloque os pães e os peixes na mão de quem tem, na mão de quem pode e na mão de quem faz, que vai dar tudo certo. Enquanto tiver na tua mão, nada dá certo, mas se você pegar e colocar na mão de Jesus, vai haver multiplicação, assim diz o Senhor. Primeiro, o ambiente é deserto. Segundo, a perspectiva é de 5 pães e 2 peixes, e que não precisam estar nas minhas mãos. Eu preciso colocar na mão de quem pode, na mão de Jesus. Terceiro, na mão de Jesus, agradecer vale mais do que pedir. E quando ele agradece, a multiplicação acontece. Quarto, 5 pães e 2 peixes. Eu só estou preparando um ambiente para me entrar no que eu quero nesse texto. Quarto, 5 pães e 2 peixinhos só dá para mim comer. Se colocar, eu estando com fome, 5 pães daquele bem grande, eu como tranquilamente. Agora você imagine 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, totalizando cerca de 12.000 pessoas reunidas. 5 pães e 2 peixinhos só dá para uma criança comer. Mas os 5 pães e os 2 peixinhos, na matemática de Jesus, come quanto ele quiser que coma.
Na matemática do homem, 5 pães e 2 peixinhos, quem come é só uma criança. Mas na matemática de Deus, comem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na matemática humana, 2 mais 2 é 4. Mas na matemática de Deus é quanto Ele quiser que dê. Na matemática humana, 5 mais 5 é 10. Mas na matemática de Deus é quanto Ele quiser que dê. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu só queria evidenciar esses 4 pontos. Eu poderia muito bem pregar sobre eles e ampliar a discussão, mas a título de informação, esse texto tem essas 4 aplicações: cenário, multiplicação, gratidão e a matemática de Jesus. Mas esse texto, que é o que eu quero falar, aponta para 3 pães. E é sobre esses 3 pães que eu gostaria de refletir mais profundamente com vocês. E é até pertinente, porque o nome da igreja é Pão da Vida. Primeiro pão que esta igreja tem tido, sem sombra de dúvida, nesses 8 anos de história que o texto narra, primeiro pão é o pão espiritual. E onde está o pão espiritual nesse texto? Que eu não consigo enxergar. Está aqui. Jesus estava pregando a palavra de Deus. Jesus estava ensinando sobre o pão espiritual, que é a palavra de Deus. O primeiro pão que a igreja bíblica precisa ter é o pão espiritual, presbítero Assis. Sem o pão espiritual, não tem como a igreja sobreviver. Sem o pão espiritual, não tem como a igreja prosperar. Sem a exposição do pão, Bíblia Sagrada, Escritura, não tem como a igreja sobreviver aos embates deste mundo. Jesus sentou o povo e começou a ensinar a Escritura, o pão espiritual. E o pão espiritual, ele é o que alimenta a nossa alma, é o que nos dá substância espiritual, é o que fortalece os nossos alicerces. Se não, vejamos o que diz a Escritura: pelo pão espiritual nós venceremos a tentação. Jesus, depois de batizado por João Batista, foi levado ao deserto e tentado por Satanás. E se apresentam 3 cenários. Cenário número 1, Jesus está com fome. E incrível, é em cima das nossas necessidades que normalmente somos tentados. Satanás se apresenta e diz: Senhor, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí Jesus vai vencer ele pelo pão espiritual. Jesus vai dizer: está escrito. O pão espiritual diz: nem só de pão físico vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vencerá esta com o pão espiritual, a palavra, a Escritura. Levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. O pão espiritual nos fortalece diante das tentações. Número 2, o pão espiritual é o que gera fé em nós. Contar a história
história dos jogos do futebol de hoje não gera fé. Contar a história em quadrinho dos super-heróis da Marvel não gera fé. Contar o noticiário das principais notícias do New York Times, do Jornal Hoje, do Globo, do Metrópole não gera fé. Contar todas as piadas, os programas de piadas de humor do mundo não gera fé. Mas sabe o que gera fé? Romanos 10:8. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela exposição da palavra. Porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela exposição da Escritura. Romanos 10:17. É só a Escritura que gera fé na igreja. É só o pão da vida que fortalece as nossas estruturas. O pão da vida é suficiente para gerar fé em nós. A Bíblia diz que este pão, quando entra aos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, aqui, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ao entrar, gerou fé. Essa geração de fé vai desdobrar outras coisas na nossa vida. Gerou fé. Alguém que gerou fé pode ser curado esta noite. Se está gerando fé, você pode ser restaurado esta noite. Se você está ouvindo a palavra de Deus, você pode ser batizado com o Espírito Santo esta noite. Se você está ouvindo a palavra de Deus, ela pode gerar nesta noite e lhe convencer que você está preto de pecado e precisa voltar para os caminhos do Senhor. Pela fé. Este pão, que é a palavra de Deus, gera em nós fortalecimento. Em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 a seguir, Jesus relata uma parábola e ensina: todo aquele, pois, que escuta, número 1, e pratica, número 2, as minhas palavras, semelhar-o-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, vieram os ventos, bateram na casa, e a casa permaneceu de pé. Ou seja, aonde tem o pão espiritual no alicerce, a prova vem e passa. Aonde tem o pão espiritual como alicerce, você não fica mudando de um lugar para outro, meu irmão, e nem anda que nem Guiné dizendo: tô fraco, não. Você está fortalecido, porque o teu alicerce é o pão espiritual, é a palavra de Deus. O pão espiritual é a palavra. Uma igreja que quer seguir, que quer ampliar a sua influência, ela precisa ter o pão espiritual como base. Nada substitui o pão espiritual na vida da igreja. Aqui não é o caso. Esse tipo de igreja tem lá para a banda das minhas bandas lá de Santa Cruz, que preenche o culto de tudo e deixam para a palavra isso aqui, ó. Como que eu posso deixar a parte mais importante do culto com o menor tempo da programação? Isso é inadmissível do ponto de vista escriturístico. É a palavra que gera fé, é a palavra que gera fortalecimento, é a palavra que vai gerar em você arrependimento, é a palavra que vai gerar em você quebrantamento, é a palavra que vai gerar em você reconhecimento, é a palavra que vai gerar em você adoração. É a palavra. A palavra. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. O escritor aos Hebreus diz:
Mas a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espíritos e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esse texto diz tudo o que precisamos saber sobre a importância do pão espiritual na vida de uma igreja sadia. Número 1, o texto diz que a palavra de Deus é o quê? Viva. Ela é viva porque ela se move. Ela é viva porque ela age. Ela é viva porque ela entra. Ela é viva porque ela quebra. Ela é viva porque ela derruba. Ela é viva porque ela arranca. Ela é viva porque ela se movimenta. A palavra de Deus é viva porque ela transmite vida aonde chega. Número 2, a palavra de Deus é eficaz. O que é eficaz? Produz resultado. Quer que a igreja cresça, quer que haja salvação de almas, pregue a Escritura, ensine a Escritura, viva a Escritura, pratique a Escritura, cante a Escritura, louve a Escritura, e assim ela vai ter eficácia na sua vida, vai produzir resultados. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é penetrante, ou seja, penetra, ela entra onde você não pode entrar, ela vai aonde você não pode ir. E diante disso eu quero liberar uma palavra profética para você. Levante as suas mãos em nome de Jesus. A palavra de Deus está indo esta noite aonde nós não podemos ir. Aonde você não pode ir, a palavra está indo. Naquele coração de alguém que é duro, a palavra está indo. Aonde você não pode livrar, a palavra está dizendo: eu livro. Aonde você não pode chegar, a palavra está chegando. Aonde a medicina diz não, a palavra abre e diz: eu vou. A palavra está indo aonde nós não podemos ir. Assim diz o Senhor. Abra a boca e adora. Abra a boca e adora. Abra a boca e adora. A palavra vai. Ela é penetrante. Ela vai aonde você não pode ir. Ela alcança onde o teu grito não chegou. Ela vai aonde o teu choro não alcançou. Ela vai aonde o teu conselho não foi bem recebido. Mas ela penetra. A palavra vai. Toque alguém do seu lado, por favor. Ou melhor, pegue na mão dele aí, para ver se ele está vivo. Balance a mão dele e diga: você está entendendo? Aonde você não pode ir, a palavra vai. O pão espiritual vai. Eu estou sentindo a presença de papai aqui. As minhas orelhas já estão pegando fogo. Levante as mãos em nome de Jesus. Eu sinto uma graça tomando conta deste ambiente, dizendo: a minha palavra está visitando aí agora. A minha palavra está visitando aí agora. Ela vai aonde nós não podemos ir. Exemplo. Jeremias
Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias está preso na casa do rei Zedequias, porque ele estava pregando uma mensagem bem legal, bem simples e maravilhosa. A mensagem era: vocês, reino do sul, nação de Judá, se vocês não deixarem de idolatria, de pecar, e não se voltarem para Deus, virá o rei babilônico, invadirá a terra e levará vocês cativos. Zedequias não gostou não, porque Zedequias só gostava do profeta da vitória. Zedequias só gostava do profeta coach, que só tinha coisa boa para entregar. Aí mandou prender Jeremias lá no pátio real. Jeremias preso. Tentaram fechar a boca do profeta, para ele não sair mais às ruas profetizando. Além de lançarem ele na prisão, pastor Ari, o mantiveram ele com água amarga, água de poço e pão seco. Mas a Bíblia diz em Jeremias 33, a partir do versículo 1, ele diz: e veio a mim, eita meu pai, isso aqui é muito forte, como diz um amigo meu. E veio a mim, eu vou até fazer o gesto. E veio a mim a palavra, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eu sou o Senhor que fiz isto, eu sou o Senhor que formo isto. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe o que é isso? Prenderam o profeta, fecharam a boca do profeta, mas a palavra veio a ele, a palavra veio a ele, a palavra adentrou na prisão e falou com Jeremias: clama a mim. Alabadarabadagachai. Ou seja, a palavra entra aonde nós não podemos entrar. É na prisão, fica tranquilo, a palavra entra lá. A palavra passou por todas as portas da prisão, adentrou no palácio real, procurou a cela de Jeremias e disse: é você que eu vim falar hoje. E Jesus está falando com alguém aqui e está dizendo: é você que eu estava procurando para comunicar a minha palavra hoje. Ela é penetrante, porque ela adentra onde nós não podemos entrar. Aonde ela penetra? O texto diz: na divisão da alma, do espírito, juntas medulas. Eu gosto de estudar um pouco de tudo na minha vida, mas não encontrei ainda onde é essa divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, porque ninguém entra lá. Só quem entra é o pão espiritual, a palavra de Deus. Levante as mãos. A palavra entra na divisão do espírito, juntas e medulas, e ela está entrando esta noite dizendo: eu vou edificar a fé de alguém, eu vou entrar com cura, eu vou entrar com restauração, eu vou chegar com livramento, porque ela entra aonde nós não podemos entrar. Quem faz isso é o pão espiritual, a palavra de Deus. Quarto lugar, ela é viva. Esse pão espiritual é vivo, é eficaz, é penetrante e é apto para discernir pensamentos e intenções do coração. E não há coisa nenhuma encoberta perante ela. Todas as coisas estão nuazinhas e patentes aos olhos de quem nós temos de tratar. Deixa eu explicar essa última parte. O que é apta para discernir pensamentos e intenções?
Vou dar um exemplo prático para você entender o que o escritor dos Hebreus queria dizer. Apto para discernir pensamentos e intenções é o seguinte: sabe aquele culto que você veio e acabou o culto e alguém diz assim, todo o povo comentando: Deus não falou hoje não, Deus não falou comigo hoje não. Aí tem aquele culto que você chegou, nenhum profeta colocou o dedão na tua cara para revelar nada, mas o culto todinho parece que o pregador estava dizendo a tua vida. Ele fez, meu irmão, uma tomografia da tua vida, uma foto de toda a tua vida, sem citar teu nome, e você diz: e o pregador falou a minha vida. Foi o pregador não, foi a palavra, que é ela quem discerne os pensamentos e intenções do coração. É ela que sabe a maneira que você chegou aqui. É ela que sabe do que você precisa para ser edificado. É ela que sabe do que você precisa para seguir mais uma milha. Então esta noite a Escritura está dizendo: eu estou falando, revelando a vida de alguém. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É aquele culto que você chegou e disse: esse pregador está com espírito de adivinhação, disse a minha vida todinha. Foi não. Quem está revelando tudo é a Escritura. Levante as mãos essa noite e adore, 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 adore. Eu não tenho nada contra profeta. Profeta que eu digo espírito de profecia. Eu creio em profecia, meu irmão. Eu creio em profeta. Eu sou fruto de profecia de muitas irmãs que Deus usou para mim. Mas deixa eu dizer um negócio a você: se não existisse profecia, não existisse dom de profecia, eu estaria muito satisfeito com o que a palavra diz, porque ela conhece a minha necessidade, ela conhece a sua, ela é apta para discernir as minhas necessidades. Ela é apta para lhe conhecer, ou seja, ela conhece tudo acerca de todos, tudo acerca de todos. Este pão espiritual é o espelho pelo qual nos vestimos. Tiago 1:22. A regra pela qual agimos. Gálatas 6:16. A água que nos lava. Salmo 119, versículo 9. O fogo que nos aquece. Lucas 24:32. A espada que lutamos. Efésios 6:17. O conselheiro que resolve nossas dúvidas. Salmo 119, versículo 4. Suficiente. Salmo 119, versículo número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Levante as mãos em nome de Jesus Cristo. O pão espiritual, você carrega ele consigo. Uma igreja que quer ampliar o seu território, a sua influência, precisa ter essa consciência. Carregar o pão espiritual. Carregar o pão espiritual na vida. Carregar o pão espiritual no coração. Carregar o pão espiritual na prática. Carregar o pão espiritual no louvor. Carregar o pão espiritual na influência das esferas sociais. Eu tenho que comer do pão espiritual, compartilhar os pão espiritual e viver o pão espiritual. Este é o primeiro pão que eu vejo nesse texto, o pão espiritual. E este pão espiritual aponta para um aspecto salvífico. O que é isso? Este pão conduz vidas à salvação. Não tem como salvação sem o compartilhamento do pão espiritual. Como que a Sul vai
experimentar este pão se nós que temos ele não compartilhamos? Se nós que desfrutamos dele, sabemos o gosto, não queremos compartilhar? Esse pão aponta para um aspecto salvífico. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este pão espiritual é Jesus Cristo. Ele precisa ser compartilhado. Pão número 2, para seguirmos para a finalização, é o pão físico. Jesus inicia o texto pregando o pão espiritual, ensinando a Escritura. Mas o texto apresenta-nos também um pão físico. Os 5 pães que estava com o rapazinho. Esse pão físico representa a subsistência, o cuidado subsistencial de Deus sobre nós. O cuidado daquilo que está em Gênesis 3:19, quando Deus diz a Adão: do suor do teu rosto comerás o pão. É o pão nosso de cada dia. É as condições mínimas para sobreviver e viver neste mundo. É o cuidado com as tuas finanças. É o cuidado com as tuas vestes. É o cuidado com a tua alimentação. É o cuidado com o teu emprego. É o cuidado com a tua saúde. E Ele está dizendo para nós aqui: e quem é que tem este pão? Jesus. O pão físico fala sobre o cuidado de Jesus sobre nós. E eu quero declarar em nome de Jesus que Ele cuida de ti. Ele cuida da tua família. Ele cuida das tuas finanças. Ele cuida do teu emprego. Ele cuida da tua subsistência. Alguém está dizendo: eu estou desempregado. Se preocupe, não. Mas Ele tem deixado faltar alguma coisa? Tem não. Porque Ele é aquele que está multiplicando pães e peixes na tua vida. Alguém está dizendo: meu salário não está dando para nada. Está dando sim, porque Ele tem cuidado de você. Este pão fala do que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este pão fala: eu cuido da tua saúde, eu cuido da tua finança, eu cuido do teu trabalho, eu cuido para que você viva neste mundo. É o pão físico. Este pão, Jesus fala sobre ele na oração dominical. Mateus capítulo 6, versículo 11, Jesus diz: mas vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá. Vou explicar para a escola de eu melhorar aí. Vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dá. Esse pão nosso de cada dia nos dá hoje. A palavra grega para cada dia é
o pão de cada oportunidade, o pão necessário, o pão futuro, o pão do dia seguinte. Essa petição é: Senhor, cada dia coloque o pão na minha mesa. Esse pão fala dos cuidados de Deus sobre todos os aspectos físicos humanos. Ele cuida de você. E o pão nosso de cada dia não é a abastança, porque o texto que eu citei anteriormente de Paulo fala de necessidade. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas. Não é os vossos caprichos não, né? Não é as vossas abundâncias não, né? Porque se for abundância, meu irmão, é um outro texto, uma outra pregação. O pão nosso de cada dia fala. Vou dar um exemplo prático do que é o pão nosso de cada dia. Um exemplo. O irmão Isaac tem, e não é mentira, isso aqui é verdade. É um exemplo prático e verdadeiro. O irmão Isaac tem 12 paletós. 12, né? Aí eu cheguei hoje para escolher um. Aí eu disse: Jesus, meus paletós estão quase andando sozinho para a igreja. Mas é 12, irmãos. Isso é uma fraqueza humana dizer isso. Eu estou necessitando de um paletó. Por quê? Porque eu já tenho 12. Então isso não é necessidade. Não é. Aí eu lá, sem condições, vou comprar. E daí a pouco fico devendo. Lá vai, criou-se um problema desnecessário. Porque o que Jesus está prometendo é cuidar das nossas necessidades. Agora, o que está faltando na minha casa e na tua, o que é necessidade, é o que está acabando. Vou até tomar essa água aqui para exemplificar. Acabou a água aqui? Não. Mas mais um gole e acabará. Aí então, eu tomei mais um gole. A água desse dia acabou. Mas Jesus vai suprir a necessidade, porque a água acabou. Suprimento de necessidade é: acabou hoje, eu envio amanhã. Acabou de manhã, eu envio à tarde. Isso é o pão nosso de cada dia. É o pão das nossas necessidades. Quem entendeu, levante a mão e dê glória ao nome de Jesus Cristo. Isto é necessidade. O pão nosso de cada dia aponta para a necessidade. Provérbios capítulo 30, versículo número 7. O proverbista Agur ora dizendo: duas coisas te peço, Senhor, não me des a riqueza nem a pobreza, mas me mantenha da tua porção acostumada. Isso é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia aponta para o suprimento, para o cuidado do bom pastor. Levante as mãos em nome de Jesus. Ele vai cuidar do teu armário, cuidar do teu emprego, cuidar das tuas vestimentas, cuidar das tuas finanças, cuidar das tuas necessidades, porque Ele é o pão, cuidado de cada dia de todos nós. Fique de pé esta noite em nome de Jesus. Segure na mão de alguém, feche os seus olhos. Pão espiritual é o primeiro pão que eu vejo nesse texto. Pão físico é o segundo pão que eu vejo nesse texto. Terceiro pão que eu vejo nesse texto, que a igreja que quer ampliar as suas fronteiras precisa ter, é o pão do compartilhamento. A igreja quer crescer, pão espiritual. A igreja quer crescer, pão físico. Terceiro, a igreja quer crescer, pão do compartilhamento. Aonde está este pão? No texto. Jesus levantou os pães,
orou agradecendo, o pão começou a multiplicar, Jesus compartilhou com os discípulos compartilhou com a multidão, matou a fome da multidão, comeram tanto que eles sobraram 12 cestos cheios, cada um botou um nas costas e disse: bora compartilhar com mais gente, é o pão do compartilhamento. Escute, a igreja que quer crescer deve carregar o pão do compartilhamento. Que é isso, irmão Isaac? Lá vai o espírito de comunidade, comunitário. O pão do compartilhamento é: meu irmão está precisando, eu tenho um pão, mas vou dividir com meu irmão. Eu tenho 2 pares de sapatos e eu conheço um irmãozinho que está sem sapato. Eu pego um meu e dou para ele ir para a igreja porque ele está sem. O pão do compartilhamento, eu quero dizer, está sendo até gravado aí, glória a Deus. Escuta aí. Hoje a igreja não pode dizer, quando eu digo igreja, não é o pão da vida, é a igreja no mundo dizer: não tenho prata, não tenho ouro. Hoje a igreja pode dizer o que Pedro disse, aquele coxo, as 2 partes. A igreja pode dizer: eu tenho ouro, eu tenho prata, ajudar, e ainda dizer: em nome de Jesus, ainda te digo, levanta-te. O pão do compartilhamento revela um aspecto comunitário da igreja. O pão do compartilhamento revela o aspecto de comunhão da igreja. Koinonia, que significa comunhão. E comunhão não significa estar junto. Comunhão não significa se reunir 3 vezes na semana em uma igreja. Porque tem muita gente que vem, mas não está em comunhão. Tem muita gente que está, mas não está em comunhão. Tem muita gente que vem à escola dominical, ao culto, à ceia, mas não está em comunhão. Porque comunhão é compartilhar o mesmo sentimento, a mesma direção, o mesmo amor. E esta comunhão, pão do compartilhamento, ele é revelado em 3 instâncias, 3 públicos. No Antigo Testamento, o pão do compartilhamento deveria ser dividido, número 1, com as viúvas, número 2, com os estrangeiros ou imigrantes, número 3, com os órfãos. Deveria compartilhar o pão comunitário. Não é o pão da comunhão? Então eu preciso dividir com as viúvas, eu preciso dividir com os órfãos, eu preciso dividir com os estrangeiros que estão na minha terra. No Novo Testamento, qual é a dimensão da divisão do pão? Número 1, Gálatas 6:10. Eu preciso compartilhar com os domésticos da fé, com o irmão que comunga comigo na mesma fé e que precisa de um auxílio, de uma assistência. Número 2, com o meu próximo. Qualquer pessoa, ao sair aqui da porta do templo, é o meu próximo. Se eu tiver condições de ajudar, eu não posso fazer vistas grossas. Eu tenho que compartilhar o pão comunitário com ele. Número 3, esse é difícil, mas eu preciso falar: compartilhar o pão com os inimigos. Isso é evangelho, gente. Eu vim pregar o evangelho aqui esta noite. Terceiro, compartilhar o pão com os inimigos. Primeiro, doméstico da fé. Segundo, com o meu próximo. Terceiro, eu preciso compartilhar o pão com os meus inimigos. Mateus 5:43.
Se o teu inimigo tiver fome, mate ele de fome, é isso? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, mata ele de sede. Não, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça e serás chamado filho de Deus. Levante as suas mãos que a banda já vai louvar. Eu quero só dizer isso, levante as mãos, levante as mãos. O pão do compartilhamento, o pão do compartilhamento é o seguinte: o pão, meu irmão, é nosso. Logo, o pão do compartilhamento o reino de Deus é plural. O pão é nosso, o Pai é nosso, o reino é nosso e a vitória é nossa. Vou repetir: no reino de Deus, o Pai é nosso, o pão é nosso, a comunhão é nossa, o perdão é nosso, a misericórdia é nossa e a vitória é nossa. Abra a boca e adora, abra a boca e adora, 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 adora. O pão é nosso, o reino é nosso, a vitória é nossa. Adora, adora, adora. Alabadara, xandarabadara, bahai. Adora, adora. O pão é nosso, o Pai é nosso, o reino é nosso e a vitória é nossa. No reino de Deus não existe espaço para divisão, para singularidade. O reino de Deus é plural. Cabe você, cabe o seu filho, cabe o seu neto, cabe todos nós. Mais vencedor, adore, 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 adore. A igreja, pão da vida, carrega o pão espiritual, carrega o pão físico e carrega o pão do compartilhamento. Adora, 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 levante as suas mãos em nome de Jesus. Igreja, pão da vida e Açu, recebe essa palavra em nome de Jesus. Vocês carregam pão espiritual, vocês carregam o pão físico, vocês carregam o pão do compartilhamento. Preparem-se para ampliar o território, porque onde a igreja que carrega pão espiritual, que carrega pão físico e que carrega pão do compartilhamento, ela cresce, ela cresce, ela cresce. Abra a boca e adora, 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 adora. Haverá ampliamento de tendas, assim diz o Senhor. Louvável, mais vencedor em ti. Aleluia. Esta noite eu quero perguntar, levante as mãos, se há alguém entre nós que quer se alimentar deste pão espiritual, que quer entregar sua vida a Jesus, ou que quer voltar para a casa do Pai. Alguém que deseja voltar para a casa do Pai, alguém que deseja confessar a Jesus como Salvador, dê um sinal com a mão que eu quero orar por você. Alguém, se você está perto de alguém que ainda
não confessa a mesma fé que você, pergunte se ele quer tomar essa decisão esta noite. Você que parou na caminhada e deseja voltar para a casa do Pai, alguém? Se não há, abrace alguém do seu lado, por favor, abrace alguém do seu lado e diga para ele: você carrega pão espiritual, pão físico e pão do compartilhamento. Com isso, prepare-se para ampliar as tendas em nome de Jesus. Aplauda e sirva.